Harry Christmas, pessoal, esse é o meu segundo vídeo do Harry Christmas to You. E eu tô no meu segundo livro da minha meta, só faltam mais 2 agora, só que eu só tô lendo os maiores livros da saga, então... Eu terminei Harry Potter e o Cálice de Fogo e é justamente disso que eu vou falar hoje pra vocês. Essa aqui foi a edição de Harry Potter e o Cálice de Fogo que eu li em inglês, essa edição capa branca. Tem 636 páginas, tudo bem que é menorzinha, mas ainda assim são 636 páginas. Eu li em mais ou menos 4 dias e eu tinha esquecido como esse livro é legal. Eu lembro que quando o quarto filme saiu, eu fiquei tão decepcionada com ele, tão decepcionada com esse filme, que eu meio que acho que criei uma aversão a esse livro, mas esse livro é tão legal. O Torneio entre Bruxos deve ser uma das coisas mais legais que existe. Eu fico muito triste da gente não ter outras histórias de como foi o Torneio entre Bruxos há não sei quantos anos atrás, ou se algum dia vai ter de novo. Acho que o pessoal meio que traumatizou, né? Tipo, a galera morre, Voldemort volta. O Cálice de Fogo provavelmente é o meu 3º ou 4º livro favorito dos 7, e é com certeza o filme que eu menos gosto. Coisas muito legais desse livro que não foram pro filme. O movimento de defesa dos direitos dos elfos domésticos, que a Hermione funda. O fato do Sirius estar presente em todo momento da vida do Harry, desde que eles descobriram padrinho e afilhado. O Bicurso aparecer de novo, porque ele deve ser uma das criaturas mais fofas que existe no universo de Harry Potter. A gente não tem uma história por trás do porquê o Barty Crouch Jr. fez o que fez, não só por ele ser um seguidor do Lord Voldemort. A gente não tem um background do Olho Tonto Moody. Tudo bem, a gente não tem muito assim no livro, mas pelo menos a gente começa a ter algumas ideias pra gente conectar os pontos. Tipo, quem já leu o livro e tá relendo já começa a conectar as coisas que não viu quando leu o livro pela primeira vez. Isso é muito legal. O momento em que o Bill e a Fleur se conhecem pela primeira vez. O próprio Bill e o Carlinhos a gente não vê. O Carlinhos a gente não vê em momento nenhum, né? O Bill a gente vê raramente, mas... Pô, cadê o resto dos Weasleys? O que mais que a gente não vê? Cara, a gente não vê muita coisa. O enigma da esfinge, quando o Harry tá no labirinto. O Dobby. E vários outros momentos que a gente perde do livro pro filme, que é uma coisa que a gente já espera. Mas ainda assim tem aqueles momentos de destaque que merecem ser comentados, mesmo no livro quanto no filme. Eles brilharam e foram coisas que eu sempre quis ver, que eu imagino e que são os momentos favoritos. Primeiro de todos, acho que todo mundo sabe, é o Olho Tonto transformando o Malfoy num furão, num ferret. É impagável essa cena. O Yule Ball, que é o baile de inverno, que eu esqueci como é que foi em português depois que eu li aqui. Mas a gente vê que eles são ainda adolescentes. Eles precisam estar imersos desse universo. Tem tanta luta contra o mal e Voldemort e as coisas que ele tem que aprender que a gente meio que esquece que estão com os hormônios à flor da pele, que eles também querem namorar, que eles também querem dançar, que eles têm a banda de rock bruxo favorita. Eu acho que é uma mistura de 2 mundos, assim, muito legal no momento que tem o baile. A Copa Mundial de Quadribol, com certeza, é um dos melhores momentos do livro. No filme ela ficou decepcionante por a gente não ver a partida, mas ainda assim vale a pena ver por ter toda aquela energia e animação do mundo inteiro bruxo está na Copa de Quadribol. É muito legal, gente, queria tanto. Ah, só pra vocês saberem, quadribol é um esporte de verdade, existe uma associação mundial de quadribol. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês verem como o quadribol existe no mundo trouxa também. Esses são 3 meus momentos favoritos do livro e do filme. Eu não vou comentar sobre as tarefas do Torneio entre Bruxos, porque o filme é decepcionante demais. No livro elas são impecáveis, são como deveriam ser, e depois a explicação de tudo que aconteceu por trás das cenas do Torneio entre Bruxos faz todo sentido. O final desse livro é impressionante como ele ata todos os nós, ele faz tudo ficar redondinho, bonitinho e prepara a gente pro próximo livro. Assim que eu terminei esse, eu peguei o Ordem da Fênix e senti uma continuidade muito boa. Eles estão ficando mais coladinhos na timeline, na linha do tempo da saga. E aí tudo começa a ficar mais interessante. 2 segundos de silêncio pela performance do ator que faz o Dumbledore no filme, que é simplesmente decepcionante. E não é o Dumbledore dos livros. Eu não sei de onde é que eles tiraram que ele faria essas coisas na vida. Tá, chega. Bom, é isso. Essa é a minha comparação do livro com o filme, meus momentos preferidos de cada um e dos 2 juntos. As coisas que eu senti falta na produção cinematográfica. Mas tudo bem, porque eu posso reler o livro de novo. É isso. Deixa aqui embaixo sugestões de vídeo que vocês querem ver. Se vocês querem ver eu falando mais sobre os filmes, sobre alguns personagens, sobre outros livros, como por exemplo os contos de Biddlebardo, que tá aqui do meu lado. E o Harry Christmas to You. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.